Como todas as terças-feiras, ou quase todas, professor Augusto Santos Silva, bem-vindo aos Porquês da Política. Pegamos por aqui o debate na Assembleia da República, arrancou no Parlamento com o maior aumento de impostos de que há memória e com muitas críticas de todos os partidos da oposição. Sim, e o que é interessante em relação ao debate de hoje é que estão em causa, nós poderíamos dizer, 3 orçamentos, embora a Assembleia da República só tenha sido entregue um, e o debate não incidiu sobre nenhum deles. Há 3 orçamentos. Há a proposta de Orçamento de Estado que o Governo, cumprindo a lei, entregou no passado dia 15 de outubro à Assembleia da República, que a Assembleia da República tem que discutir e aprovar. Há um segundo orçamento, que é o chamado Plano B. A Comissão Europeia terá exigido ao governo português que, ao mesmo tempo, preparasse e apresentasse um conjunto de medidas adicionais que o Primeiro-Ministro hoje contabilizou em qualquer coisa que podia ir aos 830 milhões de euros. Essas medidas são uma espécie de orçamento retificativo avant la lettre e a Assembleia da República não o conhece e o povo português não o conhece. E há um terceiro orçamento que foi trazido para o debate ontem à noite e hoje, que é 4 mil milhões de euros que, segundo o Primeiro-Ministro, Portugal tem que cortar adicionalmente em 2013 e em 2014. E é essa em relação a esse orçamento, esse terceiro orçamento, a posição do Primeiro-Ministro é muito interessante porque é uma posição segundo a qual lhe compete a ele anunciar a necessidade, mas não lhe compete a ele anunciar as medidas. Até se vira para o PS e diz, venham reunir comigo porque eu quero fazer este orçamento em conjunto convosco. Repara, temos portanto esta situação muito singular de estarmos na prática a discutir um orçamento de Estado para 2013 que tem uma proposta de lei, um retificativo apresentado já avant la lettre, mas sem medidas, como se fosse uma proposta de lei sem artigos, e, ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro diz, e entretanto temos que fazer outro orçamento, já com implicações para 2013, que no conjunto dos 2 anos, 2013 e 2014, há de significar 4 mil milhões de euros de redução da despesa. E o Primeiro-Ministro faz o discurso de apresentação do orçamento e depois o Ministro das Finanças fala à tarde, não falando nem da execução orçamental deste ano, nem das medidas em concreto do próximo ano, mas querendo falar sobre o depois da manhã, sobre essa tal refundação. Agora, para ir por ordem, primeiro consideremos a proposta de orçamento para 2013. Aqui, do ponto de vista da análise política, há 3 questões essenciais a acompanhar. A primeira questão é esta: a execução orçamental de 2012 não está ainda fechada e ela terá consequências sobre a execução de 2013. O Ministro das Finanças hoje foi claro ao dizer que o compromisso dele é que o déficit fica nos 6% sem medidas extraordinárias e nos 5% com medidas extraordinárias, mas nós sabemos que a medida extraordinária, a única que está em cima da mesa, não precisa de aval do Eurostat, que lhe está a recusar, ou pelo menos não lhe está a dar. É aquela ideia da concessão da ANA antes da privatização. E cada boletim de execução orçamental que é publicado indica que a evolução da receita fiscal está abaixo do previsto, está a piorar mês a mês. A segunda questão é como é que a maioria se vai desenvencilhar de 2 problemas que tem. Um, por enquanto, está localizado na Madeira, no deputado CDS eleito pela Madeira, que são eventuais fugas à disciplina de voto por parte dos seus deputados. O que é que quais são as informações que temos e que vale a pena acompanhar, porque isto vai decorrer até ao fim de novembro, o processo de discussão do orçamento. São estas. Sabemos que o CDS Madeira já decidiu mandatar o seu deputado para votar contra. Sabemos que a líder do PSD Açores ameaçou que o PSD Açores votaria contra e o Dr. Mota Amaral disse que cumpriria esse mandato, mas entretanto a líder demitiu-se, portanto não sabemos o que é que vai fazer o PSD Açores, e sabemos que o PSD Madeira diz o que sempre tem dito, desta vez de forma um pouco mais calma e civilizada, que é aguardaremos o resultado final do orçamento da discussão para votar.
Portanto, temos esse primeiro problema e temos outro, que é, como sabe, o CDS engoliu o orçamento com uma vaga promessa feita às segundas, quartas e sextas por parte do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, segundo a qual haveria alguma margem de manobra. Contrariada às terças, quintas e sábados pelo Ministro das Finanças, dizendo que não há nenhuma margem de manobra para alterar a proposta de orçamento. Hoje, algumas das intervenções mais incisivas no debate partiram do CDS, o deputado João Almeida, que disse, atenção, que as pessoas não são números, e, aliás, citando quase explicitamente um cartaz do Bloco de Esquerda, e da parte do líder parlamentar do CDS, quando fez também questão de dizer para nós não é necessária nem útil uma revisão constitucional. O PS também anunciou que ia apresentar propostas de alteração na especialidade e, portanto, vamos ver se a maioria, o Governo, é sensível a alguma, para usar a palavra Vítor Gasparina, mitigação da poluição fiscal. Mas eu gostava de ir à questão da refundação e à questão das... Sim, portanto, esta parte é relativa ao orçamento aparente. Mas seguindo então a sua cronologia... Orçamento aparente. No segundo orçamento, a situação é um pouco mais bizarra, porque o mesmo governo que apresenta o orçamento e que pede à maioria que o vote... Fala de um plano B. Falando, aliás, para dentro... Reparou que o Ministro das Finanças, que fez um discurso, outra vez, bastante político, disse que o principal risco que o país corre é o risco da divisão e do sectarismo. Está a falar para quem? Para o CDS. Parece que está a falar para o PS, mas de facto está a falar para o CDS, praticando aquilo que no célebre provérbio árabe se diz: se queres que a tua vizinha te ouça, fala para a tua nora. Quer dizer, faz de conta que estás a falar para um, mas de facto é para o outro ouvir. Mais uma vez era para o do Paulo Portas ouvir. Mas este governo que está a defender a sua proposta de orçamento, como lhe compete, está a dizer no mesmo dia à Assembleia da República que não acredita nela. Que tem um pacote adicional que pode ir a qualquer coisa como 0,5% do produto para o caso de resvalarem as previsões que ele próprio fez. Chama-se isto em linguagem tecnocrática riscos ligados a fatores de contingência, mas na prática significa isto. O Governo, e em particular o Ministro das Finanças, está a dizer ao país que as suas projeções, o seu cenário macroeconómico, as suas previsões de receita fiscal, as suas previsões de evolução da despesa, não lhe merecem a ele, Ministro das Finanças, o crédito bastante para ele não estar noutro tabuleiro a tratar de outro orçamento. Neste caso já o retificativo. Mas com esta característica que é muito perturbadora do ponto de vista da democracia e dos poderes do Parlamento, que é esse orçamento retificativo que é anunciado não é mostrado. A única coisa que o Ministro das Finanças disse hoje à tarde, em resposta a uma pergunta, salvo erro, do deputado Honório Novo, que a colocou bem, é que e vou citar quase integralmente, ou literalmente, é que essas medidas serão predominantemente, e depois corrigiu para exclusivamente, e depois corrigiu para quase exclusivamente do lado da despesa. Ponto final, parágrafo. Entretanto, o Primeiro-Ministro propôs, em particular ao PS, que em vez de discutir o orçamento para 2013 e a execução orçamental de 2012, se discutisse a refundação. Hoje, finalmente, ficamos a perceber que não se tratava da refundação do memorando da Troika, que foi a expressão usada no sábado pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, que pôs o país a pensar o que é que tinha acontecido. Mas sim, a refundação das funções do Estado. Mas a refundação do Estado. E, em particular, a refundação das funções sociais do Estado. E também disse que essa refundação das funções sociais do Estado se destinava a operar um corte estrutural na despesa pública na ordem dos 4 mil milhões de euros e que era necessário antecipá-lo. Era necessário antecipar e, portanto, fazê-lo desde já, em 2013, para produzir efeitos para 2014. Podemos discutir isso, porque o próximo futuro vai ser marcado por estes dois factos. Mas o Governo tem sido muito criticado por ir buscar dinheiro, basicamente, aos impostos e não aos cortes na despesa. O senhor acha que o corte na despesa Como também... sabe, eu não partilho dessa histeria
sobre agora é que estão a fazer mal porque agora estão a mexer nos impostos. Para mim, estão a fazer mais do que seria necessário, estão a fazê-lo de forma contraproducente, porque estão a ter como único alvo os rendimentos das pessoas. Que esses rendimentos sejam comidos porque se lhes são confiscados salários, que esses rendimentos sejam comidos porque lhes são retiradas transferências sociais, ou porque esses rendimentos sejam comidos porque lhes são obrigadas a pagar mais impostos, é, do meu ponto de vista, secundário. Agora, eu percebo a manobra do Dr. Passos Coelho. Que é? É uma manobra política, de tática política. Ao fim e ao cabo é o que na comunicação política se chama recuperar a iniciativa. E hoje conseguiu, parcialmente, eu acho que no contexto do debate parlamentar e das suas adjacências, jornalismo político, vida partidária, opinião publicada, comentadores televisivos, eu incluído, o Primeiro-Ministro hoje marcou pontos, porque, ao fim e ao cabo, conseguiu pôr uma cortina de fumo sobre o tal e enorme aumento de impostos, para citar o professor Vítor Gaspar, e, por outro lado, o Primeiro-Ministro tenta reencontrar a sua base de apoio, que é evidentemente muito sensível à questão dos impostos e relativamente disponível, como aliás se viu aqui há poucos minutos, muito disponível para discutir um trade-off, menos impostos e menos funções sociais do Estado do outro lado. Agora, essa cortina de fumo eu julgo que não colhe junto dos portugueses comuns. Porquê? Porque a brutalidade das medidas e a brutalidade da sua comunicação foram de tal forma que, ou me engano muito, ao Dr. Passos Coelho, ao Dr. Paulo Portas e ao professor Vítor Gaspar ficou colada uma imagem que muito dificilmente eles conseguirão desvincular-se. Sendo que o Partido Socialista passou muito tempo, António José Segura, a queixar-se de que o PSD era ignorado nestas medidas por parte do Governo, hoje houve um convite expresso do Primeiro-Ministro ao Partido Socialista para que fizesse parte desta discussão das novas funções sociais do Estado, e que foi aparentemente recusado. Sim, em primeiro lugar... Isso também é tática política por parte do Partido Socialista? Eu acho que esta iniciativa do Dr. Passos Coelho, cujos méritos, como disse, reconheço, do ponto de vista de como se faz política, reconheço nisso algumas das lições da estratégia política. Essa iniciativa, que lhe permite recuperar algum fôlego e reencontrar um pouco a sua base de apoio, designadamente na opinião publicada, é uma iniciativa que não prejudica o PS. Porquê? Porque, como aliás já foi notado aqui nesta estação, permite também ao PS clarificar melhor publicamente a sua posição. Isto é, nós vamos regressar à discussão política que já houve em 2009, entre o engenheiro Sócrates e a doutora Manuela Ferreira Leite, e depois em 2010, quando o Dr. Passos Coelho apresentou o projeto de revisão constitucional. Vamos ter, de um lado, o Partido Socialista a liderar a posição de defesa do Estado Social, e vamos ter do outro lado a atual maioria, vamos ver como é que o CDS fica nisto, porque isto mais uma vez entala o lado democrata-cristão do CDS, mas teremos a maioria liderada pelo Dr. Passos Coelho na posição segundo a qual, como disse o professor Vítor Gaspar, se os portugueses não querem pagar tantos impostos, são castigados, terão menos funções asseguradas pelo Estado. Mas nós podemos discutir isso. Eu só gostava, antes porque essa discussão da refundação é, digamos, o segundo facto político que eu acho que vai marcar o próximo ano, encerrar o primeiro para isto ser sistemático. E o primeiro é o que é que vai acontecer. A minha previsão é que o Orçamento de Estado, a proposta de lei do Orçamento, portanto, o primeiro dos orçamentos, o tal o aparente, sim. O único está a ser debatido. O único que a Assembleia conhece. Não, o que está a ser debatido já agora é o terceiro. Sim. Mas o único que a Assembleia conhece e o único que a Assembleia vai discutir artigo a artigo, mapa a mapa. Eu acho que o Orçamento de Estado, o formal, o aparente, vai ser aprovado. Não estou a contar com nenhuma alteração na especialidade substancial.
porque ele está tão à pele que é muito difícil haver alguma alteração sem aquilo desmanchar, e porque a posição do Ministro das Finanças é cada vez mais forte e a posição do CDS é cada vez mais fraca. Estou a contar que o Presidente da República o promulgue, sem o enviar antes para o Tribunal Constitucional, mas não coloco a hipótese de lado, não coloco de lado a hipótese de um grupo de deputados pedir a fiscalização sucessiva. E portanto, no primeiro semestre de 2013, nós vamos ter o primeiro teste ao orçamento, que é um eventual pronunciamento do Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional declarar inconstitucionais as normas relativas, neste caso, à retenção por pagar, não é? De 0,9 pensões e subsídio aos funcionários, duvido que o Governo tenha condições políticas para se manter. E teremos depois um segundo teste, que eu julgo que será claro, será verdadeiro, real, no fim do primeiro semestre de 2013, que é o andamento da execução orçamental. Porque o que as pessoas estão a dizer, e não é apenas o PS, nem o Bloco de Esquerda, é a doutora Ferreira Leite, é o doutor Bagão Félix, são vários dos nossos economistas, é o Conselho Económico e Social, é que a receita seguida este ano, a receita, isto é, o remédio, a estratégia seguida este ano falhou, como o próprio Ministro das Finanças reconhece, como a receita para o ano, como a estratégia para o ano é mais do mesmo agravado, falhará também. Ora, isso verificar-se-á, se não no fim do primeiro trimestre, no fim do segundo trimestre. E se a derrapagem for da mesma ordem que está a acontecer este ano, eu julgo que o Presidente da República vai ter que intervir. De que forma? Tem três possibilidades. Sim. Ou pede à maioria parlamentar que constitua um novo governo, e, por exemplo, repare o Paulo Magalhães. Discute-se muito hoje a candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto. Mas o que verdadeiramente se está a discutir, o que verdadeiramente está a ocorrer hoje, a propósito da candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto, é um braço de ferro entre o Dr. Rui Rio e quem o apoia, incluindo setores muito próximos de Belém, e o Dr. Passos Coelho e o Dr. Miguel Calvas, que se atravessaram, do meu ponto de vista, precipitadamente, por Luís Filipe Menezes. Portanto, que está em estudo a possibilidade de, sendo necessária, uma intervenção com a composição parlamentar atual, mudando o Primeiro-Ministro do PSD, eu acho que está em estudo. Como diria o Dr. Paulo Portas, se me perguntarem se eu acho que está, eu respondo que acho que está. Se me perguntarem que se o Presidente da República arriscará um governo de sua iniciativa, eu responderia que acho que não arrisca. Embora esteja a ser criado um caldo de cultura que seria favorável a um governo de iniciativa presidencial com apoio parlamentar, aí alargado até ao Partido Socialista. E há a terceira hipótese sempre, que é eleições. Como sabe, a minha convicção é que nós vamos ter eleições antes de 2015. Já não vejo que a atual situação política se possa manter sem uma clarificação, mas julgo que seria dramático que o país estivesse agora, e esse risco já não se corre, mas que uma execução orçamental catastrófica, com o agravar da recessão económica, dos problemas de desemprego, possa levar a uma crise política no segundo semestre do próximo ano, isso eu não ponho de parte. Sendo certo que estamos a falar estamos a fazer estes planos, o Sr. Professor está a fazer estes planos todos em relação ao ano que vem e seguintes, quando estamos a falar de um orçamento de Estado e um governo eleito, estável, com uma maioria que a minha apoia... obrigação de analista e a sua obrigação de jornalista, ambos juramos pela independência e pela a nossa vantagem é de, ao fim e ao cabo, propor interpretações e contextualizar os factos. O que eu estou a fazer é, ao fim e ao cabo, a afastar a cortina de fumo que desde o sábado passado o Dr. Passos Coelho lançou sobre estes que são os reais problemas. Essa cortina de fumo chama-se refundação do Estado. Há caminho para ir por aí? Ou seja, e esse debate vai-se fazer. Isto é, ao mesmo tempo que o nosso produto vai cair... Fundação do Estado, do ponto de vista do Sr. Professor, é cortes na saúde, na educação... Não, do ponto de vista do Dr. Passos Coelho... Do ponto de vista da interpretação que o Sr. Professor faz das palavras do Primeiro-Ministro... Mas o que é interessante é assim, do ponto de vista do Dr. Passos Coelho, é um coelho, salve seja, não é? Sim. Mas é natural que de Passos Coelho saia um coelho tirado da cartola, exibido em frente do Partido Socialista, a dizer, eis o coelho,
que é o Estado. Este coelho está a comer demasiadas cenouras. É necessário que os senhores me digam quais são as cenouras que ele tem que deixar de comer. Ora, naturalmente que o Partido Socialista há de responder assim: desculpe lá, o senhor é que foi eleito, vocês é que são o governo, se querem reduzir 4 mil milhões de euros estruturalmente na despesa pública, tem que dizer onde. E nós dizemos qual é a alternativa a isso. Ora, começando por dizer onde, eu acho que as perguntas que é preciso fazer são perguntas muito simples. 4 mil milhões de euros são o quê? Não são o rendimento social de inserção. Custa muito menos que isso. Não vai lá só assim. Não vai lá só com cortes no subsídio de desemprego. 4 mil milhões de euros são, por exemplo, os orçamentos juntos das Forças de Segurança e das Forças Armadas. É isso que se quer cortar? 4 mil milhões de euros em salários de funcionários públicos e de pensionistas. O corte de 2 deu 1,4% do PIB. E, portanto, são 3 ou 4 salários. É isso que se quer fazer. É o despedimento de funcionários públicos. Quantos? 100 mil? 200 mil? E mesmo o despedimento de funcionários públicos... O governo nunca falou nesses números. Claro, mas quando se fala em 4 mil milhões de euros, é dessa escala que nós estamos a falar. É dessa ordem de grandeza que nós estamos a falar. 4 mil milhões de euros é metade do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. É isso? É cortar o Serviço Nacional de Saúde em metade? É quase 4/5 do Orçamento da Educação. É isso? É cortar... E se é despedir funcionários públicos, o que é? É despedir médicos, enfermeiros, professores, técnicos? Técnicos dos centros de emprego, técnicos da segurança social, o que é? São essas as perguntas, do meu ponto de vista, que a oposição deve fazer. Porque não compete à oposição responder-lhes. Compete ao governo dizer onde quer cortar. Compete à oposição, certamente, dizer que o seu raciocínio, se essa for a atitude da oposição, é diferente. Eu acho, do meu ponto de vista, que este caminho é um caminho que nos leva à situação grega. Mas, para isso, é preciso ser claro e sair dele, sair desse quadro, como eu tenho dito. Repara, hoje é claro que ninguém conseguirá chegar a 2,5% do déficit, a um déficit de 2,5%, já daqui a 2 anos, em democracia. O nível de esforço, de brutalidade do esforço, de enormidade das coisas que se fazem, de 2011 para 2012, de 2012 para 2013, estou a citar o Ministro das Finanças, para reduzir meio ponto percentual do PIB, a enormidade do esforço que já é pedido para meio ponto percentual do PIB chega para perceber que nós teríamos que fazer a enormidade que se fez este ano multiplicada por 4. Para chegar de 4,5% a 2,5% logo no ano seguinte. Portanto, nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos de reduzir o déficit. Mas não podemos reduzi-lo em democracia em 2 anos. Como, aliás, os ingleses estão a fazer, ou os americanos estão a fazer, de forma muito mais gradual, muito mais lenta e, portanto, muito menos penalizadora para as famílias e para a economia do que está a fazer a zona euro, em particular do que a Alemanha está a obrigar a que Portugal, a Espanha e a Grécia façam. Depois, isto não é um jogo entre, como eu ouço muito, ainda ouvi há pouco, é um jogo entre, nós temos esta receita, este volume de receita estático, e temos esta despesa estática. E como a despesa é superior à receita, nós temos que cortar na receita. Se fosse assim, não havia economia. Era o que era preciso só, era aritmética de 4ª classe. Não, o caso da Segurança Social é evidente. A Segurança Social hoje está em ruptura, não ruptura estrutural, mas este ano tem, em muitos anos, é a primeira vez que tem déficit, quer dizer que a sua receita caiu, é negativa. O que está a acontecer à Segurança Social é diretamente consequência da evolução da economia. Quando a economia cresce, as contribuições para a Segurança Social crescem e as despesas da Segurança Social diminuem, designadamente com o subsídio de desemprego. Quando a economia diminui, as receitas da Segurança Social baixam e as despesas da Segurança Social aumentam. Portanto, eu digo assim, cobro, imagine-se, 40% do PIB em receita fiscal. Ok, se o PIB for 100, cobro 40. Mas se o PIB for 42, for 120, eu cobro 48 na mesma proporção. Se eu gasto 50% do PIB em despesa, se o PIB for 100, eu gasto 50. Se o PIB for 150, eu posso gastar 75. Portanto,
O quadro que ignora as questões do crescimento da economia é um quadro que torna impossível resolver esta equação. Estávamos a falar há bocado falou o Sr. Professor no recuperar da iniciativa por parte do Primeiro-Ministro. Já temos pouco tempo, mas houve uma mini remodelação do Governo no fim da semana passada. Isso também é uma recuperação Não. Eu acho, aliás, eu não sei, não conheço os bastidores, não sei quem é que teve a ideia, mas presumo que quem teve a ideia para corrigir o outro grande tiro falhado que foi a remodelação. Repare, da remodelação nós podemos falar em 30 segundos. Os únicos... Foi uma remodelação que não remodelou o que era preciso remodelar. O que diz tudo da remodelação. E é uma remodelação cujo efeito político útil é tornar o atual Ministro das Finanças o primeiro Ministro das Finanças a ter 5 Secretários de Estado. Foi dividir a Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças em 2, para colocar, aliás, lá, diz-se, por escolha pessoal do Primeiro-Ministro, também não percebo esta coisa de ministros deixarem que os primeiros ministros escolham pessoalmente os seus secretários de Estado, mas enfim, é um problema lá deles. No Ministério das Finanças, nem o Dr. Relvas, nem o professor Santos Pereira foram beliscados. O governo, que tinha ministros a menos e secretários de Estado a mais, passou a ter os mesmos ministros a menos e passou a ter ainda mais secretários de Estado. Portanto, a remodelação pareceu uma coisa completamente falhada. E, portanto, quem se lembrou de lançar esta cortina de fumo a seguir, eu tiro o meu chapéu porque conseguiu. Provavelmente o Sr. Professor acha que é preciso uma remodelação, mas o Primeiro-Ministro não achará, porque senão tê-la-ia feito. Pois, mas o que eu não consigo perceber é porque é que fez esta. Há razões de saúde no Secretário de Estado da Cultura. Isso compreende-se. Como há um mês teve o Secretário de Estado da Energia, que certamente teve que ser substituído. Agora, pôr o Ministério das Finanças com 5 Secretarias de Estado, para quê? Numa altura em que o país... Não sei, em que o país está sob assistência... Numa altura em que o problema deste governo é um problema de uma má estrutura, um dos vários, não é? Mas o problema do ponto de vista orgânico é de uma macroestrutura que é gigantesca em alguns ministérios, designadamente na economia e no ambiente, agricultura, ordenamento do território e quejanos, não é? E, em vez de resolver esse problema, o Primeiro-Ministro ainda foi tornar mais gigantesco o Ministério das Finanças. Com mais um Secretário de Estado? Sim. É a primeira vez que eu limito-me a considerar os factos e a tentar interpretá-los. Portanto, não me parece que essa tenha sido uma boa iniciativa do Governo na semana passada. O Orçamento de Estado vai continuar a ser debatido na especialidade na Assembleia da República. Vamos continuar aqui a acompanhar o debate também nestes comentários das terças-feiras. Professor Augusto Santos Silva, até para a semana. Tenha uma boa semana, uma boa noite para si aí em casa. O Política Mesmo regressa amanhã com o comentário um dia antes do que é costume de Luís Marques Mendes. Boa noite e até amanhã. Entram muitos pacientes na clínica com queixas de dor por sensibilidade dentária e existe uma solução simples que passa por trocar o dentífrico que se utiliza diariamente. Eu recomendo Sensodyne, é um dentífrico no qual eu confio porque está clinicamente comprovado que ajuda a prevenir a sensibilidade dentária. Possui também outros benefícios, como proteger os dentes da cárie, ajuda a ter um hálito fresco e agradável e ajuda a manter as gengivas saudáveis. Com Sensodyne temos o melhor de um dentífrico de uso diário e o melhor de um dentífrico para a sensibilidade dentária. Fomos concebidos numa praia em 1947. Crescemos fortes, confiantes e preparados para enfrentarmos um desafio. Preparados para puxar o nosso peso, em casa e no exterior. Depois, pensando no futuro, criámos uma família da qual nos orgulhamos. Descendente do mesmo intrépido ADN. Tal pai, tal filhos. Não somos conduzidos pela vaidade ou pela moda, mas pelo desejo de servir. Prontos a encarar o novo milénio com confiança e aptidão.
Assim, 65 anos depois, continuamos above and beyond. Tem energia para se divertir? Na compra de uma embalagem Centro 1, habilite-se a ganhar 60 consolas de jogos no valor aproximado de 150 euros cada. Todos atravessamos fronteiras, mas ninguém chega do mesmo lugar. Todos temos memória, mas ninguém vive uma história igual. Com Vítor Bandarra, vidas diferentes fazem de nós todos iguais. Todos iguais. Sábado, na TVI 24. Soluções de poupança BBVA. Invista em finais felizes. Poupe com o BBVA. Aproveite o seu banco. Este mês, a Raquel Gonçalves já fez 200 euros no OLX. Se vale X, OLX. Sensibilidade dentária é um problema muito comum. Eu recomendo Sensodyne, é um dentífrico no qual eu confio porque está clinicamente comprovado que ajuda a prevenir a sensibilidade dentária. Sensodyne protege